Vem com a gente para mais um Papo Sintonia, sempre muito bom esse momento aqui do nosso programa, onde você também interage com a gente, deixando aí o seu comentário, a sua pergunta, para quem está assistindo ao vivo aqui no nosso canal do YouTube da 106.1, ou para você que vai acompanhar no replay, vai ver essa entrevista, porque com certeza vai agregar muito. Nós estamos com uma série falando sobre bem-estar e trazendo alguns pilares que podem levar mais bem-estar e qualidade de vida. E o condutor nessa jornada do bem-estar é o professor Clérison Torres, psicólogo clínico, presencial e também online, para quem quer, né, ter a honra, o privilégio de ser acompanhado por ele nesse trabalho. Ele também é mestre em educação pela Universidade Federal da Bahia, com MBA em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano. O Clérison, ele tem formação internacional em Psicologia Positiva e também trabalha com as forças de caráter, virtudes. Ele é professor de Mindfulness, que é essa técnica de ficar centrado no aqui e agora, em autoconhecimento e bem-estar. A pessoa certa para te conduzir nessa jornada. Clérison, um prazer tê-lo de volta. Patrícia, obrigado mais uma vez por estar aqui, né, nesse grupo, nessa programa em sintonia com o bem-estar, um diferencial. Obrigado à presença também, né, do nosso Marquinhos Santiago, né? Exatamente. E obrigado à presença de vocês aqui, ouvintes, né? E fico à disposição para poder ajudar mais uma vez. Pois é, Cláudia, isso é sempre uma aula, gente. Então aproveita, já guarda e já chamando todo mundo também para assistir aqui ao vivo esse bate-papo, porque nós vamos falar sobre relações saudáveis. Voltando um pouco aí a fita, né, dessa nossa jornada, dessa série de entrevistas sobre bem-estar. Então, entender um pouco o que é o bem-estar e quais são, digamos assim, aquilo que influencia, né, Cléris? Voltando um pouco do que a gente já falou antes, para depois adentrarmos no tema de hoje, que vai ser relacionamentos. Porque falar de bem-estar é entender que isso é saúde mental. Não existe saúde mental sem bem-estar. O que realmente nos protege para que a gente esteja bem e florescendo, ou seja, não só se sentindo bem, mas funcionando bem no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas relações, é justamente bem-estar. Então, quando a gente fala de bem-estar em psicologia, e na ciência hoje como um todo, a gente define 5 elementos principais: emoções positivas, né? Ou seja, ter mais emoções positivas que emoções desagradáveis, ou seja, ditas negativas, porque todas são funcionais, todas têm sua razão de ser, mas se eu sou dominado pela negatividade, obviamente, isso me inibe, eu fico naquele modo só de luta, fuga e congelamento, e não sou criativo, não sou inovador, né? Não tenho a possibilidade de ampliar minhas ideias. Ao mesmo tempo, falar de bem-estar é falar de engajamento, ou seja, de conexão, de envolvimento, estar envolvido, conectado com um trabalho que eu vejo sentido e propósito. E esse já é um terceiro elemento, ou seja, uma noção de vida significativa, né? E que é uma grande questão, que muitos assim dizem: poxa, qual o sentido da minha vida, qual a razão de viver, eu acho que eu não tenho um contributo, eu acho que eu não tenho nenhum propósito, né? Porque sempre a gente tende a pensar num propósito, sempre num aspecto tão amplo, né? Às vezes tendo algumas referências, mas esquece pequenos propósitos, pequenos objetivos, pequenas metas, né, que a gente pode ser contributivo conosco, com nossa família, com o nosso trabalho, e assim vai. Ao mesmo tempo, realizações, né, conquistas, sucesso, isso promove bem-estar. Mas também relacionamentos, que é o nosso tema de hoje, né? Relacionamentos saudáveis. Afinal, somos seres gregários, no caso, ou seja, que tendem naturalmente a viver em bando, e interações positivas nos oportuniza literalmente mais saúde mental. Interações positivas nos favorece literalmente mais capacidade de proteger-nos de problemas psicológicos. Será que é possível? Eu lanço aqui essa pergunta, esse desafio para você que está interagindo com a gente. E lembrando, gente, quais são os nossos canais. Nós estamos ao vivo agora pelo canal do YouTube. Coloca aí no chat a sua pergunta, a sua interação sobre relações, como é que está a sua vida em relação a esse ponto, com quem você se relaciona, talvez na vida afetiva, no casamento, no relacionamento, em relação de todo tipo. A gente se relaciona com os nossos colaboradores, quem é empresário e tem que se relacionar com seus fornecedores, com seus liderados, quem é líder também tem essa posição, mãe, filho, nora, todas as relações. E aí eu até pergunto, será que é possível, Clérison? Você falou, nós somos uns seres de relações, e na vida tudo está em relação. A gente se relaciona com o meio ambiente, com o ar. Está chovendo, está chovendo hoje. Está fazendo sol, eu me relaciono com esse sol. Tudo me afeta, tudo relaciona. Então, a água, a terra, pessoas, animais, ou seja, é possível viver sem estabelecer relações? Com certeza não.
Tem gente que vai viver numa bolha. Impossível, ninguém é uma ilha, né, como já diziam. Então, ou seja, a gente falar de relação é falar de interação. Né? Não existe relação sem interação. E as interações não são só com pessoas, né, como você bem colocou, não são só com animais, vegetais, mas com coisas, com o ar, com o vento, com meus sentimentos, com meus pensamentos, minhas angústias, minhas faltas, minhas vulnerabilidades, mas também minhas potencialidades. Então, falar de relação é falar literalmente que tudo no universo, até os próprios objetos, estão em interação. E é assim que o processo evolutivo se faz, né? Um diamante se torna diamante pela pressão, né? Literalmente, desse carvão. Então, falar de relação é a possibilidade que a gente tem de crescer. Então, as relações, a gente tende a dizer que relação é ajuda mútua, né? Porque nas relações nós temos a oportunidade de ver quais são nossas vulnerabilidades, quais são nossas potencialidades, o que é que o outro me revela, de fato, porque muitas vezes entendemos que relação é apenas buscar uma segurança, uma satisfação, ou seja, o foco muitas vezes no nosso próprio umbigo. Mas relação é uma grande possibilidade não só de ajudar o outro, mas da gente se dar conta de nós mesmos. Então a gente poderia até dizer que relação é uma autorrevelação. Né? Então, não é o outro que me irrita, o outro revela que eu ainda reajo de forma irritadiça. Não é o outro que me deixa nervoso, aquele colega de trabalho, caramba, não aguento mais ele. Não é ele que me deixa nervoso, ele revela que eu ainda reajo. Eu ainda reajo de forma nervosa. Então, não é o outro que me deixa irritado, eu que ainda reajo de forma irritadiça. Então, eu lido, e onde é que está o desafio aí? Ter mais flexibilidade psicológica para me dar conta de como eu estou avaliando aquele mundo. Porque é por isso que eu experimento tais estados emocionais. O Clérison, mas alguém pode dizer, não venha com essa conversa. Não, tá, Clérison, de que não é o outro que me provoca, aquela pessoa pirracenta, aquela pessoa que parece que amanhece o dia. Sabe, a gente fala assim, olha, estou na sua intenção. Amanhece o dia para lhe provocar e já começa do nada a lhe provocar, soltando piadinha, dizendo coisas indiretas, né, fazendo coisas. Como é que não é essa pessoa que me irrita? Muito legal isso, essa pergunta, Patrícia, porque os estoicos já belamente, né, filosofia estoica, e as bases existencialistas nos convidam também nessa perspectiva da psicologia, que o que está no meu controle? Geralmente a gente diz assim, eu vou casar e vou botar ele ou ela do meu jeitinho. Vou salvar ele assim meio torto, mas eu com meu poder vou transformar essa pessoa. E que é uma grande ilusão. No fundo, a nossa é mais difícil. Se é difícil me transformar, imagine tentar transformar quem, na verdade, tem vontade própria, tem autonomia própria, e o autoconhecimento só depende do outro. Mas eu posso, na verdade, me autoconhecer. Né? Eu não posso transformar o outro, mas eu posso transformar a mim mesmo. Então, em outras palavras, como falava da filosofia estoica, o que está no meu controle? Então, o que está no meu controle é a minha maneira de reagir às situações. Eu sei que não é fácil isso, né? Mas esse é o nosso verdadeiro aprendizado, porque é isso que nos liberta, essa flexibilidade psicológica. Temos dito em psicologia que sofrimento é igual a uma inflexibilidade psicológica. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento talvez possa ser opcional. E se não opcional, digamos assim, eu posso, até opcional, mas eu posso amenizar o tempo de sofrimento. Antes que eu passava 3 meses, 2 semanas, 4 semanas sem falar com o outro, eu agora consigo, na verdade, dormir na mesma cama sem falar com o outro, eu posso talvez diminuir nesse tempo e sofrendo cada vez menos. Então, o impacto maior está em nós. Eu me transformando, talvez, como dizia Carl Rogers, talvez isso facilite que outro assim se permita se transformar. Então, se eu sou mais empático, se eu sou mais autêntico, se eu aceito incondicionalmente o outro, talvez isso facilite para que o outro assim se permita também ser transparente. Então, ou seja, se eu estou gastando o meu tempo, a minha energia, não no sentido de perder tempo, porque é um investimento também, em melhorar o outro, em transformar o outro, melhor que eu me transforme, né? Essas relações elas vão acontecer isso, e é um momento que você se transforma, muda o seu estado, talvez, como você colocou, né? Talvez você vai conseguir. Não há nenhuma garantia disso, gente. Ah, mas eu passei minha vida toda, 20 anos com essa pessoa, tentando, dando chance dela não muda. Porque, enfim, é um desejo dessa pessoa. Agora eu quero dar um passo antes, vamos continuar falando de relações.
traga aí também a sua experiência nas relações, como é a sua convivência. Perfeito. Daqui a pouco vamos falar também como as relações impactam no nosso bem-estar. Pessoas adoecem, existem relações doentes e que podem levar também ao adoecimento. A gente fala hoje de relações tóxicas. O que seria isso? Como é que isso pode me tornar, influenciar no meu bem-estar? E, claro, também, lógico, vamos entregar também estratégias de como você lidar com isso de forma mais positiva. Mas falando de relação, antes dessa relação com o outro, a gente se relaciona com a gente mesmo, né? Perfeito. Com os nossos pensamentos. E como é essa relação, eu comigo, com o meu pensamento, isso também impacta no meu bem-estar, Clérison? É interessante, Patrícia, porque a gente também concebe assim, um conceito em psicologia chamado de desfusão cognitiva. Né? Geralmente, assim, um exemplo, uma metáfora simples, né? Eu comi um pudim e passei uma semana inteira me sentindo mal, mas me sentindo muito mal. Aí depois que eu melhoro, depois de uma semana, eu vou na sua casa. E aí você me oferece um pudim. Eu já tenho uma aversão, na verdade. Ai, meu Deus, não é só de pudim. pensar, o pudim que eu vou comer em sua casa não é o mesmo pudim que eu comi lá atrás. Mas só eu falar a palavra pudim, eu já tenho uma aversão. Se eu vou na casa de Marquinhos Santiago e chego lá e lá ele me diz, rapaz, tem uma torta aqui. Eu não sei se é torta, mas parece pudim o gosto. Pronto, leu. Eu já nem quero mais essa torta. Então, ou seja, o que eu estou falando, a gente começa a ter uma fusão linguística e a palavra terminar me dominando. Então, eu começo a me identificar com pensamentos, com representações, com emoções, e eu não sou isso. Eu não sou ansioso, eu posso estar ansioso. Sim. Quando o meu cliente diz assim, caramba, eu sou muito ansioso. Não, você está muito ansioso, ou tem estado muito ansioso, mas você não é isso. Você é a pessoa que reconhece que ainda apresenta determinados sintomas. E isso parece simples, mas é fundamental essa compreensão, esse se dar conta que não é o estado que me define, mas sim a minha consciência que a percebe e tem a possibilidade de transformar. Então, o processo de autoconhecimento pressupõe também essa flexibilidade para se dar conta que eu não sou aquele pensamento que passa na minha cabeça. Por exemplo, uma pessoa com síndrome do pânico, ela acredita que algo realmente vai acontecer, mas ela está crente disso. Como é que eu convido essa pessoa? Eu lembro uma vez de uma ex-aluna, que em função da confiança, ela automaticamente entrava na sala, né, e ela estava vivendo a síndrome do pânico, ela estava realmente em pânico. E ela disse, professor, né, alguma coisa, ela começou a desesperar. Eu disse, ok, ela me dê as suas mãos, olhe para os meus olhos. E na medida que eu pedia para ela fixar os meus olhos, isso foi fundamental, repito, o vínculo, o respeito, né, porque ela tinha para comigo essa transferência, isso permitiu que ela realmente fixasse nos meus olhos. Eu segurei a mão e pedi agora que ela desse atenção à respiração. E agora que ela foi dando atenção à respiração, eu pedi agora, ok, eu percebi que ela já fechou os olhos, ok, dá atenção agora no seu pelar, o pé esquerdo. Olha os dedinhos do pé esquerdo, olha o calcanhar, olha o peso do pé esquerdo, agora olha o pé direito. E eu fui passo a passo. Na medida que ela agora saiu do pensamento, que ela estava dominada naquelas ideias de que algo realmente ruim vai acontecer, e ela fixou o foco numa coisa só, ela ficou ancorada, ela foi se centrando. Isso chama-se autorregulação da atenção. E, por conseguinte, como a emoção é produto da forma que eu penso, da forma que eu avalio a situação, ela já começou a expressar um estado emocional diferenciado. Então, foi se acalmando, ficando um pouco mais serena. Então, lembro também, Patrícia, uma certa vez, de um de um amigo, que dizia assim, rapaz, eu tinha síndrome do pânico. E, Clérison, teve um momento que eu estava dentro de um banheiro, e ele é extremamente racional, e aí eu vi os sintomas aflorarem de novo. Clérison, naquele momento, eu disse, peraí, rapidamente eu me dei conta, olha, todas as vezes que eu achei que alguma coisa vai acontecer, não vai acontecer. Então eu sei que não vai acontecer, mas tudo isso parece que vai acontecer. E aí ele conseguiu, ele disse que segurou dos lados da parede, ficou dando atenção à água caindo sobre ele, observando a respiração e todas aquelas sensações. Dali em diante ele começou a não ter mais aqueles sintomas. Ou seja, houve uma desfusão cognitiva, ele começou a conta que ele não é aquilo, mas está assim. E aí foi revisando comportamentos, condutas, atitudes, que talvez noites perdidas, questões não resolvidas, de diálogo, de relações, e aí ele foi se transfigurando, se transformando passo a passo. Pois é, então, essa não é o meio externo, né? O que a gente aprendeu aqui com essa fala agora do Clérison, de que não é o meio que vai determinar como eu vou agir. Então,
Então, as pessoas podem falar, mas eu me relaciono com a vida e o fato de ter sido demitido ou de sofrer algum tipo de ação, isso impacta também na minha relação. Claro. Mas é se eu permito que isso aconteça. Agora, não é um exercício, então. É um exercício diário. Eu estou nessa relação, eu preciso me relacionar com essa pessoa, ou com essa situação, ou com esse lugar, eu interajo, mas não é isso que vai modificar o meu estado. Então, se tudo está comigo, parte de mim, a gente precisa ter, então, uma chave que virar uma chave aí, não é, Clérison? Perfeito, Patrícia. A gente entende até que uma coisa fundamental, não é fácil a gente se dar conta de questões não resolvidas da gente. Tem coisas que a gente sente que a gente não sabe exatamente por que está sentindo. E às vezes são gatilhos, né, situações que trouxeram, digamos, se tornaram gatilhos de coisas não resolvidas do meu passado, da minha criação, dos meus traumas, ou seja, dos meus complexos. O que são complexos? São resquícios psíquicos de situações inacabadas, indesejáveis, traumáticas vividas na infância, na família, com outros, e assim vai. E às vezes eu não tenho nem lembranças disso. Às vezes eu era criança, eu era bebê, né? E assim vai. Ou então eu travei, né? Eu reprimi aquilo que eu não lembro, né? Mas isso ainda me domina, de fato. Então, o que eu quero pontuar é que esse processo do autoconhecimento, ou das relações, ou estabelecer uma relação, um bom modelo, né, relacional, sabe quem é? A sua relação com o seu psicólogo, com a sua psicóloga. Né? Por quê? Porque você está vendo um profissional que foi capacitado, né, literalmente para isso, não quer dizer, não estou falando de um profissional perfeito, não é isso, eu estou falando de um profissional que se devotou mais tempo e atenção, obviamente para trabalhar e cuidar do outro, mas teve que se trabalhar. Sim. Isso é fundamental, o autoconhecimento na formação do terapeuta. Então, o terapeuta ele foi se formando, se construindo e continua sempre ininterrupto esse processo de nós, seres humanos, imagine de nós profissionais da saúde. Então, nós profissionais da saúde, pode ser o processo, o setting terapêutico, ele é literalmente digamos assim, um modelo, um laboratório, porque ali a gente se dá conta, a gente é convidado a perceber questões, condutas, posturas, defesas, resistências, e no processo ali a gente começa a ver modelo de como se interagir com outras pessoas. Então, inconscientemente, o paciente, o cliente, ele leva isso para a sua vida pessoal, para como lidar com a esposa, com o esposo, para lidar com os filhos, no trabalho, entende? Fruto de como daquele modelo terapêutico, daquele modelo, não estou dizendo de perfeição não, mas no sentido de que me convidou a me dar conta melhor de mim mesmo. E você traz essa questão da terapia, né, que é uma forma de cuidado, de cuidar-se, buscar um apoio técnico para esse cuidado, e diferente dos animais, não é, Clérison? Até tem aí hoje os profissionais também que trabalham com a psicologia voltada para o mundo animal, mas, diferente dos animais, nós somos aqueles seres que dependem do cuidado, é a coisa que você traz, do cuidado do outro para sobreviver. E se a gente precisa desse cuidado em todas as áreas da nossa vida, desde a criança até a fase adulta, até o último momento de vida, tem sempre alguém ali nos amparando, tem uma rede de apoio. Então, isso significa que somos seres marcados pela sociabilidade, ou seja, a relação vai fazer parte da nossa vida. Não tem como fugir. A gente se constrói assim, né? A gente começa a criar a nossa noção de eu a partir do outro, né? O espelho, né? Como diz na psicologia ou na psicanálise. É o outro que me faz me dar conta de mim mesmo. Não é à toa que a gente imita no início. Né? A gente imita nossos pais, a gente imita, né, nossos cuidadores, seja eles quem forem, mas a gente tende a imitar. Mas passo a passo a gente vai tendo uma melhor construção desse eu. E a gente começa a negar, como diz Henri Vallon. A gente começa a se opor, na verdade. Mas faz parte do processo da construção dessa personalidade, mas principalmente de uma individualidade. Ou seja, eu construo personas, né, máscaras, referências sociais, culturais, de forma de falar, de linguagem. Né? Eu não falo inglês, eu não falo o espanhol, eu falo o português. Então, eu vou me apropriando disso, eu nem noto que eu estou imerso literalmente nisso. Uma forma de representar, de interpretar o humano que é relativa, no caso. Mas esse processo relacional vai me convidando também a me dar conta da minha própria individualidade, daquelas potencialidades que são do humano, daquelas suas necessidades, dos seus desejos, das suas expectativas, das suas aspirações, que são características do humano. Como diz a filósofa Lúcia Helena, nós fomos construídos para quê? Senão para virtuosidade, diferentemente dos animais. Né? Você não espera do animal a generosidade como a sua marca,
singular. A gente não espera dos animais o perdão, a gente não espera do animal a espiritualidade, o critério, o discernimento, a criatividade. O que nós esperamos do ser humano? O que a natureza, ao menos, espera da gente? Virtudes. E é isso que, universalmente, todas as culturas reconhecem. Quando alguém é generoso, quando alguém é bondoso, quando alguém é amoroso, quando alguém perdoa, na verdade, não fica guardando rancor, quando alguém tem mais gratidão. Então, isso é notório, isso, a gente nos eleva, a gente sente essa emoção de elevação, de querer ser bom, tão bom quanto, ou agir tão bom quanto aquilo nos toca a alma, o ser, a nossa totalidade. Então, falar de relação é entender que as relações, como eu dizia, nós somos seres gregários, ou seja, seres que têm uma tendência natural em viver em bando. A qualidade dessas relações, elas são essenciais, a qualidade. É essencial, na verdade, boas relações, interações positivas. Ou seja, boas relações evidenciam, como você bem colocou aí, redes de apoio, elas evidenciam que pessoas que têm boas interações, elas têm maior proteção diante de situações de problemas psicológicos. Então, pessoas que estabelecem boas qualidades relacionais são pessoas que estão naturalmente criando ambientes protetivos para ele não ter diversos transtornos, inclusive a depressão. Olha que coisa, tem pesquisas que mostram, não são poucas, pesquisas que mostram que a frustração desse impulso gregário, né, de viver em bando, de viver em relações, a frustração disso leva literalmente à depressão. Então, pessoas que se afastam, se isolam das relações, a tendência maior, literalmente, é a depressão. O desânimo, o vazio, a falta de representação, de senso de pertencimento, e isso é um problema significativo. Já interações positivas, elas naturalmente tendem ao quê? A nos dar saúde mental. Pessoas que têm boas interações. Olha que coisa, tem uma pesquisa, tem inúmeras pesquisas, na verdade, mas tem, dentre outras, evidenciam que pessoas que têm boas interações positivas, elas aumentam em 50% a sua longevidade. Ou seja, elas aumentam em 50%, pelo menos, a sua capacidade de sobrevivência fica aumentada. Já uma pesquisa, por exemplo, de Harvard, né, que foi, de fato, foram gerações sendo pesquisadas, e quando se perguntava a essas pessoas, quando olhando para trás, o que foi mais significativo nas suas vidas? As relações, a amizade, os relacionamentos. Então, dos 5 elementos do bem-estar, o tema de hoje é aquele primordial, que mais eleva a noção de funcionabilidade, de sentido de viver, de razão de viver, de senso de pertencimento. Então, relacionamentos positivos é fundamental. Mas, observe, a gente fala muito de relações tóxicas, né? É claro que a gente vai ter, algum maior ou menor, alguma toxicidade relacional. E, às vezes, a gente sempre fala que é o outro que é tóxico, mas quantas vezes a gente está sendo tóxico e não se dar conta? Por isso que o autoconhecimento é fundamental, porque a gente vai revendo, se revisitando, se dando conta, e hoje eu peço perdão à minha esposa, hoje, olha, desculpa, eu vacilei nesse sentido, ela sabe que, né, que às vezes não foi com as melhores das intenções, mas o fato é que eu não estava consciente, ou ela não estava consciente, ou, entende? Então, o processo relacional é uma grande oportunidade. O que é uma família positiva? Me permita falar um pouquinho mais. Uma família positiva é uma família que reconhece os pontos fortes um do outro. Por exemplo, vocês ouvintes, quais são as qualidades do seu pai ou do seu cuidador? Ou da sua cuidadora, no caso? Quais são as qualidades positivas do seu filho? Destaque pelo menos 3 delas, né? Veja que qualidades são essas, comece a apreciar, digamos assim, a denominar, a rotular positivamente. Caramba, eu vejo quanto você, Ananda, é generosa, gosta de fazer. Olha, hoje mesmo você cuidou do filho, né, do nosso vizinho aqui, se adora ficar brincando com ele. Poxa, filha, eu valoro muito isso, ou seja, isso é muito apreciado, porque poucas pessoas agem assim. Quando eu estou fazendo isso, ela está começando, o outro na minha vida, eu na vida dela, ela está se dando conta, porque a nossa tendência é o viés da negatividade. A gente geralmente só olha o dito negativo da gente, ou das coisas, ou das pessoas. Mas na medida que eu estou fazendo isso com ela, eu estou convidando ela também perceber que ela tem qualidades positivas. Isso não está me eximindo de algum momento eu advertir ela, alertar ela em certas atitudes ditas, né, errôneas. Mas o que eu estou começando a convidar, o que é uma família positiva? É uma família que identifica e aprecia as melhores qualidades um dos outros. Sabe o que chama isso?
Essas famílias positivas são famílias mais coesas. Por quê? Porque na medida que elas dão freio a esse viés da negatividade, em vez de ficar dizendo que meu irmão é isso, que minha mãe é aquilo, que meu pai é aquilo, que eu sou lá o quê, eu sou até eu mesmo, né? Eu começo a me dar conta das melhores qualidades do outro. E o outro vendo que é aceito, o outro vendo que é reconhecido, isso faz com que ele me respeite, faz com que eu também o respeite mais. E isso promove, porque todos nós temos vulnerabilidades e deficiências, mas a relação fica fincada, digamos assim, nas melhores qualidades de cada um. E aí depois a gente vai se perguntar, daqui a pouco no próximo bloco, vamos trazer também dicas de como fazer isso, mas se você se pergunta, mas essa pessoa não é colaborativa, ela não me ajuda, ela não me apoia, o que a gente está reforçando? Que às vezes é preguiçoso, que não faz nada, que passa o dia todo na internet, que não ajuda. Então é isso que vai se manifestar também, ao ponto que se eu mostro, no momento em que alguém faz algo, como você falou, positivo, a gente reforça ali dentro do ambiente familiar e tudo começa em casa, gente. Não adianta, se no trabalho eu sou um líder que aprecio a colaboração, eu incentivo, né, a colaboração e até do bonificação. E dentro de casa, como é isso? Normalmente, dentro de casa, as relações elas não traz essa saúde. Então, vimos aqui que está nas nossas mãos. Estabelecer relações positivas é um exercício e é possível. O retorno é imenso em várias dimensões, entre elas do seu autocuidado, de você ter uma rede de apoio e você poder desfrutar melhor disso, viver mais e melhor. E depois se pergunta, por que eu estou sozinho, ninguém está me ajudando? O que eu construí nas minhas relações? Eu deixo você pensando sobre isso. Isso mesmo, e o nosso Papo Sintonia de hoje traz Clérison Torres, que é psicólogo clínico, e estamos numa série falando sobre bem-estar. E hoje trazendo um desses pilares do bem-estar, que são as relações. Perfeito. E aí, Clérison, quando a gente fala em relações, em troca, em ajuda mútua, tudo isso que falou, não raro aparecem os conflitos. Queria que você falasse sobre isso. Tem gente que evita conflito e fala, olha, eu não vou me relacionar, vou ficar em casa, na minha, evito sair, evito para não gerar conflito. Esse seria o caminho? Com certeza. Aliás, essa é uma disciplina até que eu leciono na pós-graduação, a teoria dos conflitos, e é compreender, de fato, que conflitos são impasses. Conflito não é briga. Não há como haver uma relação por um bom determinado tempo sem que haja conflitos, porque os conflitos eles são impasses de interesses, impasses de valores, impasses relativos a expectativas distintas, a necessidades, a desejos, a anseios diferenciados. Esses impasses, eles sempre vão acontecer. E é fundamental, porque isso me convida a me dar conta, por exemplo, de que até que ponto aquilo é tão valoroso, né, para mim, até que ponto realmente eu estou consciente, né, desses desejos, desses anseios, desses valores. Talvez eu precise rever os meus valores. E quem é que vai me convidar? O outro. A outra que vai me convidar. Esse espelho, né? Exatamente, até ver, ou até eu flexibilizar em nome da necessidade do outro em determinado momento. Então, falar de relação, inevitavelmente, haverá conflitos. Né? Esse copo, quando se afasta aqui, ele tem atração, ele tem atrito. Tá? E esse atrito é necessário, porque a gente cresce assim. Agora, a gente entende, Clérison, por exemplo, que eu vejo, quando o conflito se estabelece, que ele pode acontecer, a gente não vê aquilo como uma oportunidade de autoconhecimento, de crescimento, de aprendizado. A gente olha logo como um lado negativo, isso nos afasta, considerando essa ideia que você traz de que o mundo, né, de que a vida é uma grande escola, e cada relação que a gente estabelece é um teste ou é uma disciplina que a gente precisa passar, passei por esse, encontrei esse, me relacionei com aquele, aprendi, me revi. Então, quando a gente começa a ver dessa forma, eu acho que é melhor, né? Mais produtivo. Com certeza, é o que a gente chama, assim, como eu falava, relação, inevitavelmente haverá conflitos. Ok, impasses, beleza. Agora, devo entender que conflito não é briga. Sim. E a gente sempre tem uma tendência, assim, não, a gente tem percepções diferentes, aí começa a brigar, porque eu quero convencer, você quer me convencer, a gente já não se ouve, já não se escuta, e é um querendo convencer o outro, quando deveríamos, na relação, dar percepções. Porque a percepção é relativa de quem vê. Né? A minha percepção é fruto da minha história de vida, é fruto da minha cultura, é fruto das minhas necessidades, dos meus valores, e você vai dar percepções outras. E a gente, a partir dessas percepções, a gente pode buscar numa equipe de trabalho, a gente pode buscar algo, uma meta
né, um objetivo maior, né, que é esse crescimento, o crescimento da empresa, ou a produção, ou algo que equivale. Ora, então, quando a gente fala de querer só brigar, pressupõe que eu ganho e você perde. Ou, e para você, você ganha. Alguém vai ganhar, vira uma guerra de braço, sabe assim? Quem ganha mais? Quando o desafio é o ganha-ganha. Tá? Eu posso não ganhar aqui agora, mas ganhei esse vínculo, essa possibilidade de respeito, você reconheceu que eu flexibilizei, e mais à frente, talvez você flexibilize também. Então, ou seja, é um ganha-ganha, né, natural no sentido, porque não é tão problemático para mim agora eu recuar e ouvir mais, ou seguir, talvez ela esteja mais correta do que eu estou me abrindo à experiência, tá vendo? Essa abertura, essa curiosidade também faz parte de um ganha-ganha. Então, falar de relação é sempre uma possibilidade de crescimento. Como você falou, as relações, né, são disciplinas que a gente busca passar, e uma das grandes disciplinas é o casamento. O casamento. Esse é o teste, é a prova final. E que muitos hoje não querem casar, não querem constituir família, no caso. Agora, imagina isso na pandemia, que a pandemia foi um grande teste, né? Fazendo um parêntese aqui. As pessoas estavam mais próximas, as relações estavam acontecendo. Inclusive, foi um momento para se descobrir, porque ali na pandemia teve gente que se separou, teve gente que fortaleceu as relações, então não foi a pandemia, olha o externo, é como eu estava naquele momento sobre lidar com isso. Exatamente. E aí está vindo outra prova de fogo, que agora, final do ano, né? As famílias se reaproximam, o Natal, e aí começa. A gente pode falar mais. Exatamente. Então, quando a gente está falando de relações, e a pandemia favoreceu essa proximidade maior, né? Porque eu saí de casa cedinho, eu não estava com minha filha, com meu filho, eu não estava bem com minha esposa, eu só me encontrava à noite, né? E assim sucessivamente. Então, só o final de semana que talvez a gente se encontrasse. Então, hoje, o que a gente nota é uma necessidade de a gente escutar mais uns aos outros. Carl Rogers, Patrícia, psicólogo americano, né? Ele traz 3 atitudes que facilitam o processo relacional. Observe, facilitam, não necessariamente vai acontecer. Por quê? Porque depende do outro se abrir, se permitir, na verdade, a revisitar-se, né, ou rever seus conceitos ou seus olhares. Ora, Carl Rogers destaca a congruência, a empatia e a aceitação incondicional. Vou esclarecer. O que é empatia? A empatia, a gente comumente diz assim, é se colocar no lugar do outro. Mas qual é a certeza que eu tenho que eu estou no seu lugar, se eu posso dizer assim? A certeza que eu posso talvez ter mais é quando eu coloco em palavras o que você me disse. Tem uma própria sugestão dele, né? Quando houver um conflito relacional, em vez de eu querer convencer o outro com a minha racionalidade, primeiro eu coloco em palavras o que o outro falou para mim. E ao colocar em palavras o que o Marquinhos Santiago acabou de dizer para mim, eu vou perguntar, faz sentido, Marquinhos, foi isso que você me disse? E ele disse, não, Clérison, tem uma coisa aí que você não viu. E aí eu vou dar o espaço para ele, eu estou doido para contra-argumentar, mas eu vou dar o espaço para ele para colocar em palavras aquilo que ele me disse. Quando ele terminar, eu disse, então, Marquinhos, você está pontuando que isso, mais isso, é isso? Faz sentido para você? Ele disse, não, você está entendendo mal. E aí ele faz um adendo a mais, ou um acréscimo a mais, ou pontua uma coisa que eu não ouvi, eu não consegui ouvir. Né? Por quê? Porque o olhar depende, né, dos nossos filtros próprios. E aí, de novo, ele fala, eu escuto ele, e agora eu vou colocar de novo em palavras, depois que ele terminar. E vou perguntar, faz sentido? Agora ele vai me dizer, não, agora você me ouviu em outras palavras, agora faz sentido. Quando eu for agora argumentar, eu que errei 2, 3, 4 vezes, com certeza eu fui flexibilizando o meu olhar. Eu fui escutando, dando uma escutativa, realmente, a Marquinhos. Quando eu colocar em palavras o meu contra-argumento, talvez já não seja o mesmo. E quando colocar em palavras, pressupõe que ele agora vai se permitir, possivelmente, a me ouvir, uma vez que eu fiz questão de ouvi-lo melhor. Então, eu fui o exemplo, tá vendo? Essa atitude facilitadora, empática, de me colocar no lugar do outro, de buscar dele a confirmação, de fato, do que ele quis dizer, e ele me confirmar, possivelmente ele tenderá assim fazer comigo. Então, a empatia perpassa por isso, tá certo? Isso é uma das, digamos assim, essa inteligência social, essa capacidade, essa competência, essa sagacidade de ler o outro. Isso é, sim, digo assim, sem qua non, né? Sem o qual não há possibilidade de uma boa relação. Além disso, o Carl Rogers ele traz, por exemplo, a congruência, que esse é um grande problema nosso também. O que eu sinto tem a ver com o que eu penso tem a ver com o que eu falo tem a ver com o que eu faço.
muitas vezes há uma incongruência. Aquilo que eu sou, de fato, né, eu sou uma pessoa tal, e estou dizendo que sou uma outra pessoa. Ou seja, eu crio uma ideia de um self ideal, de um si mesmo ideal, que todo mundo diz assim, rapaz, ele disse que é assim, eu não sei de onde é que ele tira isso, porque ele age de outra forma. Desculpa, essa incongruência entre o que sou e o que eu quero ser, e o que sou e o que eu digo ser, no caso, é um problema nas relações. Então, por isso a importância da transparência, vai dizer o Carl Rogers, de eu ser autêntico, de colocar em palavras. Se eu não gostei de algo que o Marquinhos, eu escuto ele e coloco, olha, Marquinhos, isso que você falou me provocou, me incomodou. E eu digo a razão, no caso, mas eu estou dando uma percepção. Eu não estou dizendo que ele é o culpado pelo que eu estou sentindo. Sou eu que estou recebendo aquilo, eu, na minha singularidade, que estou recebendo aquilo como uma coisa ruim. E estou sendo transparente. Olha, Marquinhos, essa forma que você agiu comigo realmente me incomoda, não faz sentido para mim, você está gritando comigo e eu vou preferir me afastar, para que eu não tenha uma atitude diferente com você. Pois eu gosto de você, você é uma pessoa de valor para mim, mas eu posso ter uma atitude diferenciada. Então, se você me permite, mude a sua conduta. Agora, isso eu não tenho poder sobre Marquinhos. Ele pode não querer mudar, mas eu tenho poder sobre como eu vou lidar com essa situação. Entende? Okay. Então, essa congruência não é ficar ouvindo calado, não. Eu posso trazer. Agora, eu tenho que saber falar que isso é a comunicação não violenta. Entende? Eu devo falar sim, mas em determinados contextos e possibilidades, para que o ambiente seja favorável a um crescimento mútuo, em conjunto. Uma terceira, na verdade, essa mais difícil ainda, é a consideração positiva incondicional. O que é isso que o Carl Rogers fala? É aceitar o outro tal qual o outro é. Isso faz lembrar uma das maiores pesquisadoras, né, psicólogas em emoções positivas, que é a Barbara Fredrickson, que ela traz que o amor é a força que melhor promove o aprimoramento das relações. Porque o amor tem a ver com cuidar. Pessoas amorosas são pessoas que valorizam relacionamentos. E nesses relacionamentos, se há reciprocidade, mais ainda, naturalmente. Pessoas amorosas são pessoas que se preocupam, são pessoas que são mais compassivas, têm mais compaixão, mais sensíveis diante da dor do outro. Então, o amor, já dizia o próprio Jesus, né? O amor, no caso, a compaixão, o amor, literalmente, ele é a maior linguagem universal. E ela toca, mobiliza qualquer um. Porque quando Marquinhos, com todo respeito, Marquinhos, talvez seja indelicado comigo e eu, pessoalmente, não retruco da mesma moeda, talvez, ele possa se dar conta que, pô, fui grosseiro com o Cléris, quando ele agiu comigo com toda educação, com todo cuidado, não retrucou de imediato, não foi grosseiro como eu fui impulsivo com ele, isso convida, facilita a possibilidade de Marquinhos destacar a consciência e dizer, pô, desculpa aí, velho, eu também vacilei. E aí, gente, quando a gente coloca, enfatiza talvez ele possa mudar, é porque nós não temos o controle sobre o comportamento do outro, e tudo bem. E é preciso também, há uma sabedoria entender isso. Às vezes não é o momento, mas eu estou sempre dando, eu estou sempre sendo carinhoso ou carinhosa, eu estou sempre trazendo uma palavra, eu estou sempre apoiando, e só recebo ingratidão, injustiça, cara feia, palavra feia. Tem uma hora que a gente cansa, não cansa, porque aí estamos falando de essência. Você mantém o seu padrão, o outro ainda não está preparado para ser assim. E tudo bem, essa aceitação de que o outro ainda não vai ser exatamente, ou vai responder exatamente como eu penso, é também responsabilidade sua em lidar com isso. Exato. E aí a gente poderia ficar aqui a manhã toda, né, ouvindo mais essa aula do Cléris, mas a gente tem a questão da limitação do tempo, mas nós falamos aí esses facilitadores, né, que ele trouxe nesse conceito do Carl Rogers, de como pode facilitar umas relações saudáveis, atuar com congruência, com empatia e com consideração, e o amor, acima de tudo, sendo esse grande lubrificante das relações arranhadas, a gente traz o amor, aí a máquina, né, das relações, ela flui melhor. Mas aí também a gente precisa, é um tema que o Clérison gosta muito de falar, das habilidades, das competências, né? Que a gente precisa ter. Então, Clérison, para a gente viver essas relações que vai gerar conflito, mas que a gente quer relações saudáveis, porque a gente precisa disso, porque somos seres
sociais, que nos relacionamos com tudo, com o meio ambiente, com os animais e com o ser humano e com nós mesmos, para que a gente possa ter relações melhores, que habilidades nós podemos dispor, desenvolver e que atitudes vão nos facilitar nesse processo de viver em relação com o outro. Eu acho que o primordial de uma boa relação, ela é o autoconhecimento. Há quem diga que o autoconhecimento é o único conhecimento que o ser humano não pode, não deve e nem necessita desprezar. Não tem como fugir. A vida, ela é imperativa nesse sentido. A gente sempre está se revisitando, se revendo, se reconsiderando. Isso é primordial para quem sabe se relacionar consigo. Aprender a lidar, ter habilidade intrapessoal, favorece também uma relação interpessoal, porque o outro tem características singulares, tal qual eu. Então, o autoconhecimento ele é primordial para que eu possa desenvolver em mim capacidade de me reconhecer daquilo que o outro disse que não faz sentido comigo, de perceber também as minhas possibilidades, que aquilo que o outro pontuou, ainda que tenha me provocado, mas também é algo que eu realmente necessito trabalhar dentro de mim, mas que aquilo não me define como ser, porque eu também tenho outras qualidades e importa eu saber quais os meus pontos fortes. Até para que eu possa me ancorar, me apreciar, tal qual eu aprecio o outro, e ver que, ok, eu preciso também trabalhar isso dentro de mim. Falar nesse sentido, uma outra habilidade, além do amor, é apreciar o outro, né? E não deixa de ser um ato amoroso, de se dar conta, né, das qualidades positivas que as pessoas têm. Dos meus familiares, existe uma intervenção em psicologia positiva, que é a árvore das relações positivas, né? Que dentro de uma família, né, e pode não ser só sua família biológica, pode ser também se atrelar ali seus amigos, suas redes de apoio, você verificar as qualidades positivas de cada um deles, dessas pessoas que estão mais próximas de você, porque esses laços, esses vínculos aí, são suas grandes redes, né, para que a gente possa se estabelecer na vida. E apreciar essas pessoas e ser apreciado por elas, reconhecer os pontos fortes dela, quando a coisa aperta, a gente busca ele. Então, a gente cria mais laço, mais coesão relacional. Outra coisa fundamental, Patrícia, a gente sabe que exercício físico é importante, mas a gente também deve valorizar exercício psíquico, exercício mental, exercitar nossa capacidade de se autoconhecer, exercitar nossa capacidade de regular o nosso foco de atenção. E aí as práticas de mindfulness, as práticas de atenção plena, de atenção concentrada, é algo que a gente não pode fugir. Por que agora as escolas, passo a passo, têm colocado práticas meditativas no seu contexto escolar? Ainda mais dentro de uma sociedade, de uma cultura que a atenção tem sido absorvida pelas mídias diversas. Então, há muita gente sofrendo de deficiências, né? Déficits de atenção, ou até de transtornos do déficit de atenção, mas com certeza déficit de atenção. Então, regular o meu foco de atenção, isso diminui a minha entropia psíquica, a minha confusão psicológica, e consegue me fazer. Ontem eu recebi um áudio de um amigo, e ele dizia: Clérison, como é que eu posso lidar com certos contextos da minha vida, que de uma hora para outra eu estou confuso, eu estou meio perdido, às vezes eu vou para certos ambientes que até são amigos, mas quando chego eu estou cansado, eu estou exaurido, no dia seguinte eu estou me culpando, me julgando, algo que vale. Como é que eu posso me centrar, porque minha mente fica confusa e tal? Eis uma boa prática. Essas práticas de mindfulness, como a gente tem pontuado aqui, 1 minuto no meio da manhã, 1 minuto no meio da tarde, 1 minuto, onde eu só faço atenção plena no ar, né, concentrado, melhor dizendo, no ar que entra, o ar que entra e sai, lenta e profundamente, e toda vez que eu desvio a atenção eu volto, eu estou exercitando a minha capacidade de manter um foco. E na medida que eu consigo manter o foco, eu deixo de ficar fazendo elucubrações mentais. Então eu ganho energia, eu tenho mais clareza mental, né? Quando pergunta ao cliente, como você se sente depois da prática? Você está mais confuso ou menos confuso? Você se percebe mais atento ou menos atento? Você se sente mais disposto ou menos disposto? E comumente é assim: não, Cláudio, eu estou mais atento. Agora eu consigo pensar melhor. Então, essa capacidade de autorregulação favorece o equilíbrio emocional.
essa capacidade de autorregulação favorece uma boa relação comigo, que inevitavelmente eu vou ter uma boa relação com você. Porque, geralmente, sobre o outro, a gente coloca as nossas questões não resolvidas. Né? Então, é mais fácil dizer que o outro é um problema, é mais fácil dizer que você está me irritando, é mais fácil dizer que a causa, né, eu me vitimizar sempre. Então, são habilidades que promovem um aprimoramento relacional. E, além de tudo, o perdão, né? Você fica aqui ouvindo, sim, né? O perdão. E o perdão, né? Isso. Também eu vejo muitas relações de conflitos, de guerras. Isso começa na instância da casa e vai até ao planeta, né? Nós estamos vivendo 2 momentos de guerra mundial e são relações ali conflituosas que não se resolvem. E no nosso dia a dia, para começar com o dever de casa, já que a gente não pode resolver nem a ONU, nem a Organização das Nações Unidas conseguimos ainda estabelecer, retomar a paz, então vamos estabelecer na nossa casa, nas nossas relações. Então tem gente que fala, eu não perdoo. Bom, por mim aconteça o que acontecer, não vou perdoar. Então, perdoar ou acolher pode ser também aí esse facilitador para as boas relações. Clécio, a gente tem então agora 1 minuto para suas considerações finais. Perfeito. E já agradecer a sua presença mais uma vez. Patrícia, falando só rapidamente sobre o perdão, perdoar não é esquecer. É importante que eu saiba o que o outro fez diante das limitações momentâneas existenciais dessa pessoa. Perdoar não é desculpar, não é tirar a culpa, ele é responsável, ela é responsável por aquilo que ele fez. Perdoar não depende do outro, é uma capacidade minha, uma habilidade minha que me protege de excesso. Quem mais ganha com perdão sou eu, que não fico ruminando, ressentido, cultivando sofrimento em particular. Então a gente cresce com isso. Eu queria só, me permita, Patrícia, agora no dia 16 de dezembro, eu vou fazer uma imersão, né, em Sua Melhor Versão, que é convidar as pessoas a desenvolver o seu capital psicológico, para aprimorar, expressar uma melhor versão de si mesmo no viver, no campo profissional, no campo pessoal, no campo familiar, no campo relacional, para que as pessoas sejam mais otimistas, mais autoeficazes, mais resilientes, mais esperançosas. Dia 16, então, a gente já divulga para vocês aqui nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Clérison, mais uma vez, a todos que ficaram com a gente aqui em mais um Papo Sintonia. Obrigada a todos. Até amanhã com muito mais.